Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui pelo Instagram, Rio Bhakti Center, também aqui o nosso querido amigo Bhakta Odi, que está aqui conosco, e toda a galera que vai assistir depois a gravação, tá bom? Eu me chamo Gora Krishna Das e agora nós vamos dar continuidade à leitura da Bhagavad Gita. Nós iremos ler o capítulo 2, o verso de número 69, né? Esse mesmo. Então, antes de continuarmos, vamos repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, que é intitulado Resumo do Conteúdo da Gita, verso de número 69, que diz o seguinte: Yanisha sarva bhutanam tasyam jagati samyami yasyam jagrati bhutani sanisha pashyato mune. Ya, o que? Nisha, é noite. Sarva, todas. Bhutanam, das entidades vivas. Tasyam, nesta. Jagarti, está desperto. Samyami, o autocontrolado. Yasyam, em que? Jagrati, estão despertos. Bhutani, todos os seres. Sa, isto é. Nisha, noite. Pashyataha, para o introspectivo. Monehe, sábio. Então, para quem conhece a Bhagavad Gita, já sabe até qual é esse verso, um verso muito famoso que diz o seguinte: o que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado, e a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. Vamos repetir, por favor? O que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado. E a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. Então, antes de continuar, só mandar aqui um boa noite, aqui um Hare Krishna, o pessoal que está nos acompanhando. Temos aqui o Alexandre Nunes e o Jai Vrinda Sunda. Eu acho que é Jai Vrinda Sunda. Eu acho que é esse. Se não for esse, se ele corrige, por favor. Está aqui como Vinícius, que estava aqui ontem conosco. E está nos acompanhando também todas as noites aqui pelo Instagram. Shri Vraja Sunda. Isso, Shri Vraja Sunda. Exatamente, Shri Vraja Sunda. Então, o significado diz o seguinte: há duas classes de homens inteligentes. Uma é inteligente em atividades materiais que visam o prazer dos sentidos, e a outra é introspectiva e voltada para o cultivo da autorrealização. As atividades do sábio introspectivo ou do homem inquisitivo são noite para quem está absorto na vida material. Os materialistas ficam dormindo em tal noite devido à ignorância da autorrealização. O sábio introspectivo fica alerta na noite dos homens materialistas. O sábio sente prazer transcendental em progredir gradualmente na cultura espiritual, ao passo que um homem imerso em atividades materialistas, estando adormecido para a autorrealização, sonha com muitas variedades de prazeres dos sentidos, ficando ora feliz, ora infeliz em sua condição onírica. O homem introspectivo está sempre indiferente à felicidade e à aflição materiais. Ele prossegue com suas atividades de autorrealização, sem se deixar perturbar com as reações materiais. Srila Prabhupada aqui, Jai.
Uma Gyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshumilitandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prishtabdale Shrimate Chandramukha Swaminiti Namne Namo Vishnupadaya Krishna Prishtabdale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namne. Então, repetindo aqui a tradução do verso: o que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado, e a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. Então, esse daqui é um verso bastante famoso, bastante legal. Gurudeva, ele explica esse verso assim, que existe dois significados, né, para esse verso, né? Assim, o literal e o subjetivo, né? Primeiramente tem a explicação literal, porque assim a gente percebe que os horários de quem assim pratica yoga, pratica espiritualidade, são horários assim diferentes para o resto das pessoas. Principalmente a gente consegue perceber isso em templos urbanos, porque é curioso. Eu morei no dois templos urbanos, né? O de São Paulo e o templo aqui do Rio de Janeiro. E nos dois nós tivemos o mesmo problema, que é a questão que do lado tem uma casa de show, assim, uma casa de festa. E é curioso que o festival Hare Krishna, ele começa num determinado horário, aí ele vai passando assim, né, durante o dia, e na hora que termina, assim por volta de 8 horas, né, por aí, 9, aí começa a festa do lado. Então a gente percebe que existe essa diferença nos horários. E por que isso acontece? Por uma coisa assim bem conhecida também dos devotos, que é por conta dos modos da natureza material. Porque a gente sabe que durante o dia existem horários específicos para se fazer certas atividades, né? Então nós temos, iniciando o dia, o que a gente chama de Brahma Muhurta. Brahma Muhurta é um horário muito auspicioso para meditação, para estudo e para práticas espirituais, né? Então começa ali por volta de 2:30 da manhã e vai seguindo até o sol raiar, né? 6 horas, às vezes até 7 horas, por aí vai. E esse é o horário que é regido pelo modo da bondade. Então o modo da bondade está mais presente nesse momento. E depois desse horário, a gente percebe que existe um outro momento, né? É até curioso, porque aqui, assim, geralmente a gente vai num local chamado Cadeg, para quem não é do Rio, né, não conhece, que é um mercado muito grande. Tem tanto assim, hortaliças, né, verduras, mas também tem flores e várias outras coisas. Então, quando a gente sai antes do sol aparecer, a gente chega na Cadeg daqui do templo em meia hora. E saindo depois do sol nascer, a gente chega em 1 hora. E assim, é curioso, porque se você perde 5 minutos desse horário, né, do Brahma Muhurta, a virada do horário, então o que acontece? O trânsito ele já fica bastante caótico. Então eu percebi isso, né, que a gente tem que sair realmente antes do horário do sol nascer, porque logo depois a gente é inundado pelo modo da paixão. Então o modo da paixão, começando ali pelas 8 horas, né, basicamente até umas 4 da tarde, 5 da tarde, a gente tem esse horário que é regido pelo modo da paixão, e é um horário muito bom, muito auspicioso para atividades braçais, né? Para a gente poder trabalhar duro, assim, de uma forma mais eficaz. Então, esse que é o horário, né? O horário comercial, das 8 às 18. E depois nós temos um outro horário que é regido pelo modo da ignorância, que é quando começa assim a escuridão. E é curioso, né? Porque existe uma literatura chamada Srimad Bhagavatam, e lá deixa eu ver se eu lembro, acho que é o quinto canto, é o quinto ou sexto canto, não vou me lembrar. Tem uma história muito curiosa de uma mulher chamada Diti e o esposo chamado Kashyapa. E é curioso que eles estão casados, né? Kashyapa Muni é um sábio, e a esposa dele, ela tem desejo, né? Tem um ímpeto
de conceber um filho. Só que na hora que ela vai se encontrar com o Kashyapa, ele fala, olha, é o seguinte, a gente não está no horário bom, né, no horário auspicioso para gerar um filho, porque é o horário que já era noite. E à noite, assim, no campo sutil, existe algo interessante, que é o momento onde as almas, digamos assim, as almas mais perturbadas, né? Não as almas, né, mas as pessoas que abandonaram o corpo, né, que estão nesse campo sutil, são as pessoas que têm assim uma mente muito agitada. É o momento em que o Senhor Shiva ele vem para resgatar todas essas pessoas. Então é um momento que a atmosfera está muito conturbada por essa energia, né? A energia do mal da ignorância. Então Kashyapa fala isso para ela, para Diti, só que mesmo assim ela quer ter um filho. Então ele supre, né, o desejo da sua esposa. Aí nasce, quem é que nasce nessa história? Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Aí tem 2 filhos que são muito pessoas difíceis de lidar. Mas aí o Kashyapa ele fica tranquilo porque ele descobre que ele vai ter um neto, que é um neto que vai ser um devoto, e é para lá da Maharaj, né? Então é isso. Então é isso que acontece nesse horário. E também nós cantamos um mantra de manhã, que é o Shri Guru Ashtaka, que são as 8 estrofes. As 8 estrofes que estão falando são glorificações ao nosso mestre espiritual. E essa canção tem uma parte que ela também fala sobre a interpolação assim desses horários, que é quando fala, né, Yasya Prasada, Bhagavat Prasada, Yasya Prasada, Nagati Kutopi, Dahyans Tuvans, Yasya Trisandhya, né? Então quando ele fala tri, vem de 3, e Sandhya significa interpolação. Então nesse verso está dizendo, né, que nós temos que glorificar o nosso mestre espiritual Trisandhya em 3 momentos do dia, quando existe a interpolação dos modos da natureza durante o dia. Então isso acontece quando a gente canta o mantra chamado de mantra Gayatri, que a gente deve recitar logo quando o sol está aparecendo, né, ali por volta de 6 da tarde. Todo dia tem um horário específico, ou 6 da manhã, né? Sempre tem um horário assim extremamente específico, só que Prabhupada nos instruiu a seguir mesmo o horário fixo, né? Tipo 6 da manhã, depois quando o sol está a pino, meio-dia, aí também quando existe esse momento, e no terceiro momento é quando está chegando o crepúsculo, né? O segundo crepúsculo, né? Tem o crepúsculo da manhã e o crepúsculo que chega à noite. Então esse Trisandhya é esse momento em que a gente canta o Mantra Gayatri. Então são esses momentos que nós temos. Então para cada tipo de pessoa vai existir uma influência dos modos da natureza. Então se nós estamos nos esforçando para avançar espiritualmente, o Maharaj Prushatraya fala uma coisa interessante, né? Que o segredo do espiritualista é só um: dormir cedo e acordar cedo. Dormiu cedo e acordou cedo, tá, a gente consegue praticar, porque a gente fica espiritualmente mais forte. Por isso que o Mangalarati, que é a nossa primeira cerimônia, significa o Arati, ou a adoração auspiciosa, né? Mangala significa auspicioso. Então é esse momento que a gente tem a nossa primeira cerimônia, e o momento que a gente também tem a leitura do Srimad Bhagavatam, o momento que a gente canta japa, e é o melhor momento, porque depois realmente a gente não tem mais aquele, digamos assim, uma facilidade para meditação, uma facilidade para estudo. Inclusive o meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, ele utiliza muito esse horário para escrever livros. Então ele acorda extremamente cedo, aí ele já fica ali escrevendo, e é o momento assim que ele realmente mais produz intelectualmente falando. Então existe essas diferenças e a gente tem que saber aproveitar muito bem esses momentos do nosso dia para a gente ter o maior proveito, né, do nosso avanço, e não misturar as coisas, né? Claro, às vezes acontece, mas não pode ser regra.
E a gente sabe que na Kali Yuga nós temos assim menos facilidades para praticar a espiritualidade. Então, assim, se a gente já está na Kali Yuga, que é uma, uma era embotada, né, por Tamaguna, e a gente também fica envolvido na energia da Tamaguna, então é multiplicado assim a dificuldade do nosso avanço, certo? Então, por isso que Gurudeva fala que esse verso ele pode ser entendido dessa forma literal, de que as pessoas que estão buscando espiritualidade, elas dormem mais cedo, acordam mais cedo, enquanto que pessoas mais voltadas para a matéria, né, para o materialismo, são pessoas que têm grande dificuldade de dormir cedo e também de acordar cedo. É por isso que a gente sempre vê que as festas começam sempre tarde, né, e passam a madrugada, porque é na madrugada que existe essa energia, uma energia pesada, assim, essa energia densa, e é o momento que a gente deve desligar literalmente a nossa mente para que a gente não seja envolvido por essa atmosfera. E Gurudeva também fala que existe uma outra forma de se entender esse verso, que é da forma subjetiva, porque, assim, tudo aquilo que atrai uma pessoa espiritualista é aquilo que repele uma pessoa materialista, e vice-versa. Então, o que acontece? Assim, uma pessoa materialista ela não vai ter um ímpeto, ela não vai ter assim a vontade, né, o desejo de ler uma literatura como a Bhagavad Gita, de parar para ouvir uma aula do Srimad Bhagavatam, da Bhagavad Gita, e essa pessoa ela está assim inspirada, ela está mais interessada em buscar outros tipos de, digamos assim, de prazeres mais carnais, enquanto que o espiritualista não. O espiritualista ele já está, ele tem assim um sentimento mais de repulsa por esse tipo de desfrute. Então existe essa diferença, claro, né? Que não é algo, digamos assim, cartesiano, não é algo tipo assim, uma classe de pessoas para cá, outra classe de pessoas para lá. Existe uma mistura, né, em cada um, dentro de cada um de nós, dessas energias. Então, o que acontece? A ideia é que a gente, a cada dia, vá construindo, como se fosse construir uma casa, né? Botando tijolinho por tijolinho, para que a gente vá cada vez mais tendo mais interesse pela vida espiritual do que pela vida material. E isso é um processo assim que leva muito tempo, né? Um processo longo, mas que a gente tem as ferramentas, tem todas tudo que a gente precisa para avançar. Então, assim, quanto mais a gente se esforça, mais a gente vê o resultado. É assim como na academia, né? Se eu for para a academia só uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, a gente quase não vai ver resultado. Mas se a gente vai pelo menos assim todo dia, né? Um dia sim, um dia não, a gente vai ter muito mais resultados. Por isso que Prabhupada, ele acrescentou na nossa prática, assim, para a gente se iniciar, a necessidade da gente cantar as 16 voltas por dia, porque assim a gente vai estar intensificando ainda mais as nossas práticas espirituais, e isso vai facilitar com que a energia da Tamaguna não nos absorva. Então é isso. Esse verso é bem legal, é bem tranquilo, é um verso assim bastante famoso. É até bom de memorizar esse verso, porque ele assim é bem didático, né? Ele é bem simples. Krishna assim, ele não dificulta a nossa vida. Então, se alguém tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, só mandar por aí, tá? Ode, tá tranquilo? Então, mais uma vez, vou mandar aqui um alô para a galera. Apareceu aqui a Ellen Caroline, eu acho que a gente não se conhece, tá aqui como Sorriso Milenar. Diga de onde você Ellen Caroline, né? Diga aí de onde você é, se é de São Paulo, se é daqui do Rio de Janeiro mesmo, tá bom? A gente faz essa leitura todos os dias, a partir das 18h30, e a gente está fazendo de terça a sábado, porque domingo nós temos o festival de domingo, e na segunda-feira a gente tem assim, um
um trabalho que a gente faz, né? Digamos assim, é uma brincadeira, né? Quase, de memorização de verso. Então a gente se reúne, o pessoal que mora aqui no templo, a gente se reúne para memorizar verso. A gente escolhe um verso, aí durante a semana a gente vai memorizando e na segunda-feira a gente apresenta o verso, né? Inclusive, se o Shri Vraja Sundar quiser participar também, toda segunda a gente se reúne aqui nesse mesmo horário, às 18h30. Não, na verdade, às 7 horas, né? 7 horas, 7h30 a gente se reúne para memorizar o verso. Assim, é bem legal, é bem tranquilo. Então, a Ellen falou que está em Portugal, que legal. Aí em Portugal tenho alguns amigos também. Tenho Brito Das, que casou aqui no templo, inclusive aqui onde a gente está. Está morando em Portugal. E é isso aí. Então, amanhã a gente se reúne mais uma vez, às 18h30. Amanhã quem vai palestrar é o Bhakta Odi, que vai ler o verso de número 70. Ele vai ler o verso de número 70. E no sábado... a Bhakti não vai estar aqui, mas eu vou falar com ela para ela fazer a leitura online, né? Aí a gente vai ter o verso 71. Na terça-feira que vem, a gente lê o verso 72 e nós iremos finalizar esse capítulo 2, e vamos iniciar o nosso capítulo 3, chamado de Karma Yoga, tá? Então, fiquem todos com Krishna, tenham uma boa noite, já se preparem para ir se retirando, né? Já são 7 horas, então é interessante, assim, no máximo 8h30, 9 horas, já estarmos indo dormir. Quem tiver algumas voltas para fazer, vamos finalizar. Quem já finalizou, vamos fazer alguma leitura também antes de dormir, porque ficar nas telas, né, no celular, dificulta a nossa mente para quando a gente for dormir. Então, esse horário já é o horário para a gente diminuir as nossas energias e já se preparar para se retirar, para amanhã acordar cedinho, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Amanhã a gente se vê novamente às 18h30. Shila Prabhupada aqui, Jai.